noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja sempre conosco. Vamos dar início à apresentação do Evangelho de hoje, proferindo a prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao Jesus, Mestre e Amigo, aos amigos espirituais que nos acompanham nessa noite. Somos muito gratos pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudarmos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Rogamos a Jesus e aos Espíritos amigos que nos ilumine para torná-lo compreensível e ao alcance de todos os irmãos encarnados e desencarnados, e que possamos colocar todo o seu conhecimento em prática no nosso dia a dia. Esperamos também que o seu conteúdo seja importante para nossa necessária reforma íntima na busca da paz interior e do progresso moral, intelectual e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Ok? Bom, então vamos dar início à apresentação do capítulo de Evangelho de hoje, cujo título são Os Trabalhadores da Última Hora. Tá? É o 20º capítulo do Evangelho. Então esse capítulo, gente, ele é interessante porque fala de uma parábola de Jesus. Tá? E essa parábola, ela é o título do capítulo do Evangelho do 20º capítulo, tá? Que são, a parábola é Trabalhadores da Última Hora, que foi extraído do Evangelho de Mateus. Essa parábola, ela faz uma analogia entre o reino dos céus e um pai de família, tá? Eu vou até ler completamente ela aqui para não deixar nada de fora, para vocês entenderem como é que é a parábola, e depois nós vamos discutir, vamos analisar o que realmente Jesus quis dizer com essa parábola para nós, tá? Então vamos lá. Então não esqueçam que é uma analogia entre o reino do céu e o pai de família, tá bom? O reino dos céus, ele é semelhante a um pai de família, que lhe saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vinha é plantio de uva, né, gente? É um parreiral. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia. Tá? Para a gente, o denário seria uma diária, né? Ou é um salário. O salário é mensal, né? Mas aqui o denário seria uma diária. Ele acertou uma diária por dia. Tá? E mandou-os para a sua vinha. Ele saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 1ª hora, ele encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disse eles: É que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse, né? Ide vós também para a minha vinha. E eles foram. Então, ao cair a tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios, na verdade, hoje é o capataz, né, que toma conta do plantio, né, da plantação: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um, ou seja, receberam uma diária. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar
julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tem mau olho porque sou bom? Né? Então, gente, finaliza essa parábola dizendo Jesus, né? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos, tá? Então tá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo de 1 ao 16. Então, gente, a parábola, como nós já falamos antes, em outras oportunidades, é uma forma que Jesus escolheu, né, para poder falar as coisas mais complexas, mas partindo de coisas simples. Querendo falar de coisas abstratas, mas partindo de coisas concretas. E dessa forma é que ele se expressava na época para fazer as pessoas entenderem o que ele queria dizer, tá? E aí, nessa parábola, gente, o mais importante, quando a gente vai estudar esse capítulo do Evangelho, a gente vê o quanto de informação é possível a gente extrair desse capítulo, tá? Então, nesse capítulo ocorre uma análise feita por vários espíritos, na época em que Kardec escreveu o Evangelho, e coloca a opinião desses espíritos sobre essa parábola de Jesus, tá? Então, observe, gente, que essa parábola, ela trata do momento de transição planetária que nós estamos vivendo, tá? Desde naquela época, nos tempos atuais. Quando se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, em que Deus, ele procede ao censo dos servidores fiéis, ou seja, aqueles que não recuaram diante de suas tarefas, para os quais ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Então, o que a gente percebe é que nós estamos vivendo numa transição do mundo de provas e expiação, provas e expiações, né? Nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Então, esse mundo de provas e expiação é a grande oportunidade que nós temos, tá, para nos dedicarmos ao reino dos céus, para conhecer os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Então, aqueles que vão se dedicar agora, que têm a oportunidade de evoluir, tá, é que vão reencarnar lá na frente, tá, no mundo de regeneração e ajudar Deus a cumprir as suas obras. Então, nós vamos ser convidados. Só que só vai encarnar lá quem evoluiu aqui no mundo de provas e expiações. Então, nós estamos tendo a grande oportunidade de aprendermos, de evoluirmos intelectual, moral e espiritualmente. A gente evolui o máximo que a gente pode para que a gente consiga participar, né, no mundo de regeneração e continuar no processo evolutivo. É assim que será, tá? Bom, essa palavra, então, na verdade, o que a gente percebe é que ela trata de um convite ao trabalho, tá? Onde Deus é o pai de família, tá? E que faz esse convite às diferentes categorias de servidores, né? A gente está convidando, só que ele faz esse convite ao longo dos tempos, né? Quanto tempo você foi convidado, né, a vir conhecer a palavra de Deus, a conhecer o reino dos céus, né? E você sempre deixa para segundo plano, né? Você já foi convidado muitas vezes, e aí tem outras missões, outras coisas para fazer e deixa o lado espiritual para segundo plano. Então, Deus está convidando, né? Desde o início dos tempos, né? Na época de Moisés, na época de Jesus, até os tempos atuais,
ele vem convidando a gente para conhecer a palavra, para conhecer os seus ensinamentos e a gente entender o verdadeiro sentido da vida. Então, nós estamos nesse mundo agora e a gente precisa entender que a palavra de ordem é evoluir, intelectual, moral e espiritualmente, para a gente poder contribuir lá no mundo de regeneração, tá? O dono da vinha, ele disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde deve atuar, a forma e o valor da remuneração. No reino dos céus é a mesma coisa, tá? Deus é o dono da vinha. Ele está dando aqui o planeta Terra uma oportunidade para a gente evoluir. Nós vamos aprender muita coisa e, nesse aprendizado, colocar em prática nosso processo evolutivo, tá? Então, ele é individual e coletivamente. Então, nós temos que entender que essa é a grande oportunidade que nós temos. O trabalhador, ele recebe a oportunidade de progredir, tá? No campo em que foi destinado, selecionado em função das experiências que possui. Então, cada um, no seu trabalho, no seu potencial, naquilo que já vem fazendo, tem a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que Jesus está nos ensinando, né? Então, e muitos perdem a grande oportunidade. Nessa parábola, a gente percebe que quando o trabalhador da última hora, aquele que trabalhou na 1/10 hora, o que é 1/10 hora? Porque no calendário judaico, né, o dia ele começa 6 da manhã e vai até 6 da tarde. Então, na verdade, são 12 horas de trabalho que os trabalhadores recebem. Isso aí é uma diária. Hoje já reduziu para 8 horas, né? Nos tempos atuais, mas eram 12 horas que seria um denário que ele ia receber, que seria uma diária. Então, a primeira hora do dia, o que é? Quando amanhece, cedo, 6 da manhã, a primeira hora do dia. E 18 horas seria a última hora do dia, né? São 12 horas. Então, a primeira hora do dia, qual que é? 6 da manhã. A terceira hora seria 9, depois a sexta hora seria meio-dia, tá? A nona hora seria 3 da tarde e a 12ª seria 18 horas, no finalizar, né? Só que na 1/10 hora é como se fosse 17 horas da tarde. Então, ele arrebanhou esse pessoal para ir trabalhar na vinha dele, até aqueles que estavam lá sem trabalho, sem oportunidade. E na vida, gente, é isso que a gente percebe. A gente percebe que muitos têm um emprego, têm o seu salário e às vezes não dão o devido valor. Para Deus, não importa a quantidade de horas que você trabalhou, importa a qualidade da hora que você está fazendo uso, né? E fazendo as coisas boas, trabalhando por bem, né? Esses trabalhadores que foram convidados para trabalhar na vinha, então muitos deles estão trabalhando ali só pelo salário, não se dedicam com afinco, né? com amor àquele trabalho. Então, muitos que sabem que dão valor a uma oportunidade dessa, fazem bem feito. E aí tem aquela oportunidade da gente entender o que é a eficiência e a eficácia, né? Então, um trabalhador que é eficiente é aquele que faz o que tem que fazer num determinado tempo, tá? E o trabalhador eficaz é aquele que naquele mesmo tempo ele faz até muito mais do que foi determinado. Então, ele foi eficaz. O eficiente faz o que tem que fazer, tá? Mas o eficaz, ele faz algo mais, algo diferente. E às vezes esse trabalhador que foi eficaz, ele impressiona mais quem? O chefe, o patrão, que está pagando o salário dele. E às vezes ele sai até dessa condição de trabalhador temporário e passa a ser um trabalhador efetivo, passa a assinar a carteira e ficar definitivamente, né? Então é isso que a gente vê no dia a dia, a gente tem que se dedicar com amor ao trabalho, fazer a coisa bem feita, porque você vai ser recompensado. E no reino do céu, quais são as recompensas que a gente quer? Que a gente vai poder contribuir, né, nessa evolução, nos planos que Deus deixou para a gente. Então, quem não quer participar disso, né? Então, nós estamos num processo evolutivo, aqueles que evoluírem mais, aqueles que entenderem melhor a mensagem de Jesus, são esses que vão ser
convidados a participar no mundo de regeneração, né, para continuar a obra de Deus, tá? Muito bem. Então aqui, olha, o reino dos céus, ele é o estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa. Então é isso, né? O reino do céu que a gente vai ter que buscar, então a gente tem que se dedicar de forma ativa, né? Se dedicar mesmo. Não adianta fazer corpo mole, tem que entender qual é o verdadeiro sentido da vida e ajudar nessa tarefa que você recebeu. Então, de forma perseverante, não pode existir de forma corajosa, para então você receber o que? O salário. Tá? Tem um dia que vai ter que receber o salário. Quem trabalha recebe o salário do trabalho, e quem não trabalha recebe o salário da preguiça, né? Então, numa encarnação, você está tendo oportunidade de evoluir. Aqueles que não aproveitaram essa oportunidade vão ter que esperar outra reencarnação, tá? Bom, o ser humano, ele atingirá o estado de perfeição por meio do conhecimento e da transformação moral, obtido nas inúmeras reencarnações e no plano espiritual. Então, vejam, gente, nós estamos no planeta Terra, encarnamos, e vamos supor que você tem 100 anos. Nesses 100 anos, a gente tem a oportunidade de evoluir, então, de aprender. Então, no mundo de provas e expiações, todas as provas, todos os sofrimentos, todas as dificuldades, que a gente fala que são as montanhas, né, que aparecem à frente da gente, os obstáculos, nós temos que tomar conhecimento de como lidar com esses problemas, né? Então, se você se prepara para esses problemas, eles vão se tornar mais leves, né? Então, é como se diz assim, se você se prepara para a crise, você sofre menos a crise, né? Então, se você tomar conhecimento do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, você vai encontrar as forças de vida para superar as dificuldades que você está encontrando na vida, né? E todo e qualquer problema que você está vivenciando, ele se torna uma grande oportunidade para o seu aprimoramento, para o seu desenvolvimento, né? Para a sua purificação espiritual, que é um processo evolutivo, né? Então, você está tendo a oportunidade agora no mundo de provas e expiações para você se superar, para você sair cada vez mais forte e evoluir. E assim você vai poder entrar nos reinos dos céus, no reino dos céus, e ajudar Deus, Jesus, na grande obra que está pela frente, né? Bom, como eu falei ainda há pouco para vocês, a vinha somos todos nós, a humanidade. Então, o que é a vinha? A vinha é o lugar onde nós estamos tendo a oportunidade, que seria aqui, no caso, para a gente, para a humanidade, seria o planeta Terra. Então, o que Jesus quis dizer com isso é que a Terra é a vinha de Jesus. Então, o nosso planeta, sabe que existem outros mundos, né? Mas esse planeta Terra, para nós que estamos encarnados, é a grande oportunidade que nós temos para a gente aprender, tá? Para a gente progredir intelectual, moral e espiritualmente, tá? Então, a Terra seria para Jesus a vinha, né, do pai de família. O trabalho representa a aquisição de virtudes que deve enobrecer as nossas almas. Então, é como a gente sabe, todos nós somos imperfeitos, né, nesse processo, nessa vida terrena, somos imperfeitos, temos muitos vícios, tá? E também temos virtudes. E quando você vai tomar conhecimento do verdadeiro sentido da vida, o que Jesus quer para a gente, então o que acontece? Você acaba se desfazendo dos seus vícios, né, que é o apego às coisas materiais, os vícios que te levam, é o cigarro, é a droga, é a bebida, enfim, esses vícios que faz você desperdiçar o tempo que você tem, em vez de se dedicar na obra de Jesus, na obra de Deus, né? Então, a gente sabe que ao longo desse processo evolutivo, você tem que ir se desfazendo dos teus vícios e fortalecendo e engrandecendo as suas virtudes. E você tem esse momento, vamos supor, de 100 anos, uma encarnação, tem essa oportunidade. E depois, caridoso como é Jesus, Deus, bom e justo, o que ele fala? Ele te dá outra oportunidade, que são as reencarnações sucessivas,
e você tem a oportunidade, mais uma vez, de evoluir. E muitos desperdiçam esse tempo, essa oportunidade que Deus lhe dá. Tá? Porque a gente sabe, olha, que a meta divina é a busca da perfeição. Quer dizer, todos nós temos que buscar a perfeição, como Jesus é. É impossível? Não, mas nós vamos chegar ao máximo próximo, né, da evolução que Jesus está. Né? Então, todos esses espíritos mais evoluídos, né, é que vão realmente participar na grande obra no mundo de regeneração que Jesus, Deus, nos prepara. Tá? Então, aqui ele fala a evolução espiritual definida desde o início do processo da humanização, do princípio inteligente, quando os espíritos eram simples e ignorantes. Então, veja, os espíritos, os primeiros espíritos, quer dizer, quem cria os espíritos é Deus. Deus é que cria. Então, desde o princípio, onde surgiu a primeira forma de vida, tá, humana, começou-se então os espíritos, no princípio inteligente, a partir dali os primeiros espíritos que foram surgindo. Tá? E aí Deus foi criando muitos outros espíritos a hora que ele bem entendeu. Né? Mas os primeiros, lá o princípio inteligente, os primeiros que surgiram, então eles estão evoluindo até hoje. Né? Então eles foram os trabalhadores, né? Vamos supor que chegaram primeiro, né? E tem os outros que chegaram depois. E nós vamos falar um pouco mais na frente isso aí, tá? Então, esses espíritos estão tendo essa oportunidade de evoluir desde o início dos tempos, né? Os primeiros espíritos até os tempos atuais. Então, quantas reencarnações foram necessárias para a evolução desses espíritos, né? Então, as condições necessárias para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço no trabalho que assumiram. Então, aqueles trabalhadores que estão na vinha, tá, não são muito diferentes dos trabalhadores do reino dos céus, que tem que fazer tudo com amor, com dedicação, né? Tem que entender as leis que Deus deixou para a gente, né? Então, a lei do amor, né? Que você tem que amar você e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, amor é a palavra de ordem. Os obreiros do Senhor, eles são os trabalhadores da seara de Jesus. Tá? Então, os espíritos que renascerão durante o período de transição planetária para cooperar com a obra da regeneração. Então, todos nós vamos ter oportunidade, mesmo aqueles que chegaram primeiro ou então aqueles que chegaram depois. Então, eu, pelo menos, eu lembro do meu caso, né? Minha esposa, ela já está desde criança participando, né, na doutrina espírita. Então, ela é espírita já há muito tempo. Então, certamente, ela está bem mais evoluída que eu e comecei há 5 anos atrás. E entendi o verdadeiro sentido da vida. Né? Então, ela tem contribuído muito mais, evoluiu muito mais. Né? Mas eu, com a minha capacidade, posso evoluir tão rápido quanto ela, né? Se assim Deus desejar. Ele está me dando oportunidade, mas eu tenho que centrar a minha força, a minha disposição, né? E me dedicar e fazer com amor, né? Que eu vou evoluir também, tanto quanto ela já está evoluída. Né? Isso só uma encarnação, nós temos muitas pela frente ainda. Né? Assim que funciona, é assim que eu tenho entendido esses ensinamentos. Tá? Então, o trabalhador da última hora, ele é um indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com dedicação, com sacrifício e o amor. Então, quer dizer, está sendo dada a oportunidade para fazer isso, né? Então, que façamos dessa forma. O ajuste de contas, ele é o momento da aferição dos resultados, da verificação do efetivo progresso ou da melhoria espiritual do trabalhador, tendo em vista os investimentos futuros, os próximos planejamentos reencarnatórios. Né? Então, é aquilo que a gente sabe que nós temos uma oportunidade, vamos supor, quem tem 100 anos para viver, que é um ciclo, né? Aqueles 100 anos para viver, desperdiçou o tempo com muitas coisas inúteis, né? Só que chega uma hora que para, né? E cai na real e verifica que precisa aproveitar esse tempo, às vezes, que lhe resta. Mas você teve 100 anos para evoluir, né? E aí, quando você encarnou com uma tarefa definida, uma programação
quando você veio. E quando você chega aqui, né, no mundo terreno, terrestre, você acaba se desviando da tua rota. Apesar dos espíritos amigos estarem te dizendo, ó, segue para cá, e às vezes você se apega às coisas materiais, às tentações, se apega às coisas terrenas e você desvia do caminho, né? E aí você perdeu o seu precioso tempo, não é? E aí você precisa, quando você desencarnar, você vai ao plano espiritual e faz uma reprogramação, e assim sucessivamente, quantas vezes necessário para o seu progresso. Então você terá várias oportunidades, tá? Só que está chegando o final dos tempos, porque o mundo de prova e expiação, depois só vai reencarnar quem realmente evoluiu, quem aproveitou a oportunidade do trabalho que teve, tá? Então é isso que a gente tem que entender, tá? Aproximando-se à noite, como a gente viu lá na parábola, esse termo, aproximando a noite, está relacionado ao final de uma existência física, quanto ao fechamento de um ciclo evolutivo, tá? Nós temos o amanhecer, é como se nasci, e tem a noite, eu morri, né? Isso é um ciclo evolutivo, que seria praticamente ali os 100 anos que você teve de oportunidade. Mas aí vem aqui, né, que esses 100 anos, é isso que é importante entender, ó, que cada hora de labor representa uma encarnação ou um período de aprendizado. Olha que legal isso aqui. Então, cada hora, no relógio de Deus, tá? Uma hora seria uma encarnação que você teve, tá? Então, seriam os 100 anos praticamente. Então, é uma hora do dia. Então, você está tendo oportunidade, tá? Durante 100 anos da tua vida, está tendo oportunidade de você conhecer a palavra de Deus, conhecer os ensinamentos, entender o verdadeiro sentido da vida e o que Jesus quer de você. Nós temos a oportunidade de trabalhar, de evoluir para poder continuar a obra de Deus, né? E muitos desperdiçam esse tempo, mas o que Jesus quer dizer é que nunca é tarde, que ainda é tempo de você se dedicar, você conhecer o verdadeiro sentido da vida e começar a trabalhar na obra de Deus. Pensar que você vai evoluir, mas você tem que levar consigo todos os seus irmãos. Você tem que crescer pessoalmente e coletivamente. Então você tem que ajudar os seus irmãos que precisam de ajuda. Se você teve a oportunidade de estudar, ter mais conhecimento e tudo, então você, para a obra de Deus, você tem que socializar o seu conhecimento, o carinho, o amor que você tem para com outras pessoas e você junto caminhar nesse processo evolutivo. Então é o que nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo o Evangelho e ensinando o Evangelho, né? E quantos vão ouvir essa palavra agora e tocar no coração e entender o que realmente Jesus quer de você, tá bom? Então cada hora para Deus, tá, no relógio dele, é uma encarnação para nós aqui na Terra. São 100 anos. Tá? Então, quer dizer, muitos, até no leito de morte, tá? Na UTI, tá? Ou muitos que estão em coma, né? Esses ainda têm a oportunidade de fazer uma autoanálise na sua vida, reprogramar a sua vida para poder entender o verdadeiro sentido de estar aqui na Terra. Tá? Essa parábola de Jesus, gente, ela traz também vários outros ensinamentos. Como eu falei, muitas informações a gente pode extrair dessa parábola. Olha, na pluralidade das existências, o Senhor sempre nos chama para a sua vinha, convidando para o trabalho edificante na prática do bem. Então, quantas vezes você não foi convidado? Como eu falei, desde a época lá de Moisés, quantos não foram convidados? Depois na época de Jesus, depois na época do Espiritismo, né? Que Moisés foi 1250 anos antes de Cristo. Moisés. Depois veio Jesus. Depois, 1850, que surgiu o Espiritismo, que foi o Consolador Prometido, né? Então, desde aquela época até os tempos atuais. Então, tem os trabalhadores das primeiras horas do dia, foram aqueles que começaram, né?
depois veio Jesus e depois nós, os espíritas. Tá? Então, quem são os trabalhadores das primeiras horas? São Moisés, os profetas, né? Passando pelos apóstolos, passando pelos filósofos, pelos sábios, né? Chegando até agora os últimos que foram chamados, que foram os espíritas, 1850 anos depois de Cristo. Então, quem são os verdadeiros trabalhadores da última hora? Os espíritas. Então, nós precisamos entender isso, que nós somos os verdadeiros espíritas. Tudo bem? Então, gente, esse é o recado que eu queria deixar para todos nós. Sejamos os bons espíritas, vamos entender o verdadeiro sentido da vida e fazer com que todos os nossos irmãos caminhem junto conosco nesse processo evolutivo para a gente ajudar Deus na grande obra da regeneração, que é no próximo mundo, né? No mundo que se aproxima, tá? Então, boa noite a todos e muita paz a todos.